Bom, vamos agora aos dois métodos que nós temos para determinar graficamente os vetores resultantes, né? Porque é uma parte bem importante quando a gente se trata de vetores. Então, o primeiro método é o método do paralelogramo. Como é que a gente vai fazer? A gente vai consistir em juntar, tá? Nós vamos juntar as duas origens dos vetores. O importante é dizer que nesse método do paralelogramo só dá para fazer se eu tiver dois vetores. Se eu tiver mais, não dá para fazer. Se eu tiver três vetores para achar o vetor resultante, não dá para usar esse método. Só dá para usar o próximo método que a gente vai ver, que é o método do polígono, tá? Então vamos lá. Ele tem que juntar as duas origens do vetor. Então vamos lá. Aqui a gente vai identificar aqui, certo? Lembre, a gente tem sempre uma origem e uma extremidade, tá? Aqui a gente tem as extremidades indicadas pelas setas e a origem onde não tem a seta. E tem que consistir esse método, junta as duas origens do vetor. Então, eu vou juntar essa origem com essa aqui. O importante dizer é que eu não posso mexer no vetor, nem no tamanho, nem na direção dele, em nada, tá? Só posso chegar lá e juntar. Esse vetor aqui tá na horizontal e desse modo. Então, ele tem, não precisa exatamente usar a régua, tá? Não. Eu só tô usando aqui para demonstrar a vocês. Então, ele aqui no meu caso tem 3 centímetros exatos e tá na horizontal. Então, eu não posso mexer nem no tamanho, nem na direção dele. Ele vai continuar tendo 3 centímetros na horizontal. O que eu vou fazer agora? Eu junto as duas origens. Então, eu vou juntar a origem do vetor A com a origem do vetor B. Lá no vetor B, a gente tem mais ou menos esse tamanho. Então, eu vou juntar ele aqui, ok? Mais ou menos aqui. Deixa eu ver se ele saiu muito diferente. Acho que não. Não, tá mais ou menos o mesmo tamanho. Então, aqui nós teremos o vetor B. Veja, eu mantive o tamanho, a mesma direção, não mudei nada, certo? E o mesmo sentido dos dois vetores. O que eu fiz? Só juntei as duas origens. Bom, depois que a gente junta as duas origens, eu preciso achar o vetor que nós chamamos de vetor resultante. Para você achar, você vai fazer o seguinte: você vai como se você fizesse um espelhamento, tá? O que eu vou fazer aqui, mais ou menos? Eu vou pegar esse vetor A, ó, e eu vou aqui como se eu tivesse um espelhamento dele aqui embaixo. Mais ou menos até o mesmo tamanho. Ele não está na horizontal, então aqui também vai vir na horizontal. O vetor B também eu vou fazer como se fosse um espelhamento. Ele não está na vertical, então eu vou fazer na vertical aqui desse lado, ó. Veja que eles se encontram em um determinado ponto, tá vendo? Onde eles se encontram é onde vai estar finalizado o meu vetor resultante. Então, eu vou pegar o vetor resultante aqui nesse caso, ele vai sair da origem em direção ao ponto que eles se encontram. E aqui nós teremos a extremidade do vetor, no ponto onde se encontram esses dois prolongamentos que a gente fez. Então, aqui eu teria o vetor resultante nesse caso. Então, esse seria o método do paralelogramo. Consiste em juntar as duas origens. Vamos fazer um outro exemplo, tá? Vamos agora supor que eu tivesse um vetor aqui na diagonal e um outro vetor na horizontal. Vou chamar esse aqui de C, lembrando que sempre eu tenho que colocar, tá? Esse é o vetor A, esse é o vetor B. E esse aqui eu vou chamar de D. Em que consiste o método do paralelogramo? Junta as duas origens do vetor. Então, eu vou pegar lá o vetor D, mais ou menos o tamanho dele, ó. Vou desenhar ele aqui. Precisa ser exatamente igual? Não, mas bem parecido, né? Se o vetor D é desse tamanho, você não vai fazer ele desse tamanho aqui. Então, não faria sentido. Então, parecido tamanho, precisa ser exatamente igual. Então, o que eu vou fazer agora é juntar a origem de D com a origem de C. Então, vamos juntar lá, mais ou menos, a origem de C. Lembrando, C está na diagonal, continua na diagonal. Não posso colocar ele de outro modo. Está aqui indicando que esse é o vetor D que a gente tinha e aqui é o vetor C. Bom, o que a gente vai fazer? Vai fazer o espelhamento do mesmo jeito, ó. D tá na onde? Tá na vertical, na horizontal, perdão. Então, eu tenho que espelhar ele aqui também, na horizontal, e mais ou menos o mesmo tamanho também, ó. Então, vamos lá. Tenho que espelhar ele aqui, nesse ponto, lembra? Oposto e na horizontal, já que ele tá na horizontal. Então, mais ou menos aqui que é o tamanho dele. Um pouquinho mais, né?
Aqui um pouco maiorzinho. E agora, eu vou espelhar C. Então, veja, vou espelhar C na mesma direção. Então, na diagonal, aqui também eu vou espelhar na diagonal. Pronto. Como é o nome do método? Paralelogramo. Ó, se você prestar atenção, formou exatamente um paralelogramo aqui, né? Então, eu teria aqui o vetor resultante. Então, o vetor resultante sairia lá da origem e ia em direção à extremidade aqui, que é onde eles se juntam. Então, esse seria o meu vetor resultante, que eu indico sempre pela letra R, tá? Então, é assim que a gente acha o vetor resultante no método que nós chamamos de método do paralelogramo. Sempre dessa forma, tá? Junta as duas origens, faz o espelhamento, lembrando que como ele está na horizontal, faço espelhamento na horizontal, lá no vetor C, tá? Agora eu quero fazer o espelhamento do C, tem que ser no D. Então tá na diagonal, faço o espelhamento aqui na diagonal. E se junta em um ponto e o vetor sai da origem deles até onde eles se encontram. Então esse seria o método que nós chamamos de método do paralelogramo. Tá aqui o paralelogramo para informar do método. Bom, agora a gente vai para o próximo método, que é o chamado método do polígono. O método do polígono ele serve para juntar dois ou mais vetores, tá? O método do paralelogramo só serve para dois. O método do polígono serve para dois ou mais vetores. Então, vamos lá. Bom, o que consiste o método do polígono? Consiste em juntar a origem do primeiro vetor com a extremidade do segundo, ou a origem do segundo com a extremidade do primeiro. Tanto faz. Então, vamos botar assim, que consiste em juntar a extremidade de um vetor com a origem do outro. Que vai ficar mais fácil para a gente identificar. Primeiro, eu teria que ter uma formulazinha que eles sempre vão dar, tá? Algo desse tipo aqui. Resultante que eu quero seria A mais B, por exemplo. Então, o primeiro exemplo que eu tenho aqui. Então, vamos fazer essa resultante, A mais B. Nesse método, a gente vai consistir em juntar o quê? A extremidade de um vetor com a origem do outro. Então, lembra a extremidade de cada pela seta, a origem de cada pela outra. Então, vamos pegar aqui o vetor A. Sempre eu vou seguir a sequência, tá? É importante, se você não seguir a sequência, vai dar errado. Primeiro eu vou pegar o vetor A e vou desenhar lá mais ou menos também o mesmo tamanho. Lembrando que não precisa ser perfeito, mas pode ser próximo, né? Vetor A. Fui lá e desenhei o vetor A. E agora o vetor B. Eu tenho uma escolha. Eu posso juntar essa extremidade com a origem ou essa extremidade com essa origem. Mas, para ficar mais fácil, eu vou escolher juntar essa extremidade. Então, se eu escolher trabalhar com essa extremidade, obrigatoriamente eu preciso juntar aqui nesse ponto a origem do outro, sem mudar ele, tá? Veja que eu não mudo a direção nesse sentido. Ele tá na horizontal, continua na horizontal. Se eu chegar aqui e fizer isso aqui, ó, fazer uma diagonal, vai dar errado, tá? Eu não posso fazer isso. Então, ó, ele tá na horizontal, continua na horizontal. Então, veja, eu juntei com a origem, tá? A origem do segundo vetor com a extremidade do primeiro. E agora, quem seria o vetor resultante? Se você observar, sobra uma origem e uma extremidade. Então, é só você ligar os dois, ó. Eu vou lá e ligo os dois. E onde é que vai estar a minha seta? Na seta que sobrou, tá? Aqui na seta que sobrou, que seria a extremidade desse vetor resultante. Então, aqui eu teria o resultante nesse primeiro caso, ok? Bom, vamos supor agora que eu tivesse agora uma pequena mudança. Essa resultante seria igual, continuo com o vetor A, só que agora eu quero o vetor menos C. Lembra o que significa menos? Significa vetor oposto, né? É um vetor com a mesma direção, mesma intensidade, só com sentido oposto. Então, o primeiro caso aqui, a gente vai continuar na sequência. Eu vou pegar o vetor A. O vetor A tá lá e preciso indicar que é o vetor A.
Agora vamos pegar o vetor C. O vetor C tem que ter a mesma direção, só que sentido oposto. Então, quem é oposto a C? Um vetor com mesma direção, mesmo tamanho, só que sentido oposto. Dá para perceber uma coisa? Não vai dar para colocar ele aqui. Então, eu vou descartar esse A e vou desenhar ele mais embaixo, tá? Esqueço esse A. Eu só vou desenhar ele aqui mais embaixo porque não vai caber. Então, ó, vamos pegar o quê? O oposto a C. Então, esse é o C, esse é o oposto a C. Então, é ele que eu vou precisar pegar. Oposto a C. Lembra, eu junto a extremidade de um com a origem do outro. Esse é o método, não posso juntar as duas origens, tá? Então, a extremidade de um com a origem do outro. E eu preciso indicar que esse aqui é o menos C. Ou seja, que é o vetor oposto a C. Lembra? Sobra sempre uma origem e uma extremidade. É só juntar as duas. Juntando as duas aqui, eu teria o vetor resultante, lembrando que, ó, o sentido vai ser determinado pelo que sobra da extremidade. Então, ele sai daquela origem e vai até a extremidade. E agora, se eu tivesse um outro exemplo, tá? Eu vou pegar esse mesmo exemplo que a gente tinha aqui. Vetor A, vetor B na horizontal e o vetor C na vertical. Agora, se eu tivesse algo assim, resultante vai ser igual a A mais B mais C. Se eu quiser juntar todos agora. Bom, eu preciso, como eu comentei, seguir a sequência, tá? No método do polígono. Se eu não seguir essa sequência, vai dar errado. Então, eu preciso primeiro pegar vetor A, depois pegar vetor B e depois pegar vetor C. Se a gente não fizer isso, vai dar errado. Então, vamos começar com o vetor A. Vetor A está na diagonal, mais ou menos desse tamanho. Para esse sentido, veja que não tem menos na frente, então eu não vou mudar o sentido. A única coisa que eu posso mudar é o sentido se vier menos. Direção e tamanho, jamais. Cuidado. Eu vou trabalhar com a extremidade A, então eu escolhi. Então, eu tenho que trabalhar com a extremidade de B. Então, eu vou pegar B, ele está na horizontal, lembra? Então, continua na horizontal, mais ou menos o mesmo tamanho. Tá aqui B. O que sobrou de B? Extremidade. Então, obrigatoriamente, eu tenho que juntar essa extremidade com a origem de C. Então, C na diagonal e para baixo. Então, veja. A tá ligado com quem? Com B. Então, A tá ligado com B. Ok. B tá ligado com quem? Com C. Tá ligado com C. Ok. B tá ligado com A e com C. Então, tá ok. Não, B está ligado com os dois. Se eu começasse com C, depois eu pegasse A, depois pegasse B, não faria sentido. Porque C estaria ligado com A. Mas na questão aqui, ele está dizendo que A mais B mais C. Então, eu tenho que pegar essa sequência. A mais B mais C. Quem seria resultante agora? É só ligar os dois pontos. Do lado da origem até a extremidade. Lembrando que a extremidade que sobra é justamente a indicação do sentido do vetor. Então, esse aqui seria o resultante. E se eu tivesse o mesmo vetor, só com uma pequena mudança? Eu vou mudar o sentido do vetor C. Ele seria oposto a C. Se é oposto, ele vai ter a mesma direção, só que sentido oposto. E eu preciso indicar que ele é oposto. Então, vamos lá. Vamos começar com quem? Vetor A. Depois tenho que pegar quem? Vetor B. Então, vetor B está na horizontal. Horizontal, mais ou menos esse tamanho. Certo? E agora eu vou pegar aqui o vetor oposto a C. O oposto a C é quem? Esse vetor aqui. Então, ele vai para onde? Para cima. Né? Então, origem com extremidade, que é o método do polígono. Menos C. E agora, como é que eu vou juntar isso tudo? É só você juntar. Origem até extremidade, tá? Vetor que sai daqui da origem até a extremidade.
Então, esse seria o resultante, ok? Desse vetor. Então, é assim que a gente usa o método do polígono e o método do paralelogramo para achar vetorialmente as grandezas físicas que a gente vai utilizar a partir de agora.